A graça e a paz, boa noite. Quantos estão animados para a Super Seed hoje? Eu queria, antes de começar, pedir aos irmãos que, porventura, estejam em pé, procurem um local para se assentar, por favor. Os irmãos que estão sentados nos degraus, por favor, procurem um lugar para se assentar, eu vou aguardar. Não significa que eu só vou começar quando vocês estiverem assentados. Então, procurem um lugar, saiam dos degraus, ocupem as cadeiras. Tem cadeiras aqui, ó, à minha direita e um pouquinho aqui à esquerda. Direita na frente tem bastante. Assim você facilita para que eu consiga pregar. Você me ajuda estando sentado. Vou aguardar até você achar o seu lugar. Amém. Hoje é um dia muito especial por alguns motivos. Nós estamos retornando do nosso período de recesso, de descanso. Espero que você tenha aproveitado esses dias. Eu aproveitei, foi muito bom, foi muito gostoso esse tempo, muito necessário. Além de ser o nosso primeiro culto de retorno, também é o nosso tradicional Super Seed, aguardado o ano todo, onde nós celebramos a nossa cultura de generosidade e honra. Não é um dia que nós escolhemos para dar, porque nós temos esse hábito. É normal na nossa igreja o compartilhar dos bens, das coisas, honrar ao Senhor, honrar pessoas. Então, isso acontece durante o ano todo, mas um dia nós celebramos essa característica da nossa igreja e é hoje. Mas hoje também é um dia, particularmente para mim e para alguns, difícil. Essa é a vida do ministério. À tarde, às 3 horas, você está fazendo um velório e agora você está aqui pregando para vocês. E talvez eu não quisesse estar aqui agora falando. Mas me anima também saber que o Léo, que nós entregamos ele como semente ao Senhor hoje, eu acho que ninguém tinha planejado entregar uma semente como essa. Eu jamais queria ter entregado essa semente hoje no Super Seed. Mas também louvo a Deus porque foi através dessa casa, desse lugar, que a vida do Léo foi transformada, que ele conheceu o Evangelho, que ele saiu de um lugar de profunda trevas que ele vivia, profunda escuridão, e encontrou a palavra de Deus e se apaixonou por Jesus, como eu vi poucas pessoas se apaixonarem na minha caminhada. E essa madrugada ele foi entregue ao Senhor como semente. Eu tenho orado assim, uma semente que vai dar muitos frutos. Lá no velório dele, quem estava lá me ouviu dizer que eu estava ali requerendo a salvação de cada pessoa que está conectada a ele de alguma maneira. Eu falei, Jesus, hoje você me tirou, ou permitiu, melhor dizendo, que eu não estivesse com essa semente nas mãos, que era alguém que eu tinha planos, que eu tinha um carinho especial. Então, nos dê os frutos da vida do Léo, porque eu sei que são muitos e estão espalhados por aí, e nós queremos que esses frutos comecem a chegar. O Senhor hoje pôde dizer para um excelente trabalhador nosso, servo bom e fiel, agora nós precisamos de mais trabalhadores como ele, mais homens e mulheres de Deus, que cada um que ouviu o Evangelho através da vida dele, que foram muitos, possa estar aqui em breve contando o testemunho que foi impactado através da vida dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 3. Separa 1 Crônicas 29, bota o seu dedinho aí em 1 Crônicas 29, verso 3. Mas nós vamos ler um outro texto antes, eu me lembrei aqui. Nós vamos ler antes, deixa separado 1 Crônicas, que vai ser logo após. Nós vamos ler antes, 1 Reis, capítulo 8,
o verso 19. Relutei várias vezes em mudar essa palavra, não pregá-la hoje, mas me lembrando que foi através desta casa, desse movimento de Deus, que o Léo foi salvo. Eu me animei a, mesmo num dia como hoje, pregar essa palavra. 1 Reis, verso 8, verso 19. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará essa casa ao meu nome. O que você está lendo? Você está lendo a declaração que Salomão está lembrando ao povo na consagração do templo. Mas algo que quem ouviu primeiro foi Davi. Salomão está dizendo ao povo, lembrando ao povo o que Davi ouviu de Deus, quando em seu coração decidiu construir um lugar para Deus. Davi, ele olhou para o seu palácio, ele olhou para toda a estrutura do seu reinado, e ele disse: como eu posso ter um lugar tão lindo, tão incrível como esse? Como eu posso morar num palácio tão luxuoso e o meu Deus não tem um lugar para si? Nós bem sabemos, é óbvio, que o lugar que Deus habita não é em templos feitos por mãos humanas, que Deus habita nesse templo chamado igreja, eu e você. Mas nós também bem sabemos que essa igreja se reúne num lugar, e aonde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor está. Então muito mais um lugar onde tantos justos estão proclamando e adorando ao Senhor. Se torna uma plataforma da manifestação de Deus. Nós vamos para casa e Deus vai conosco, dentro de nós, não fica nesse lugar. Mas Deus usa esse lugar, Deus usa essa estrutura para juntar os santos, para aqui nos instruir, para aqui nos treinar, para aqui forjarmos os nossos filhos, para aqui educarmos as nossas crianças, para a partir daqui, na sua eclésia, palavra essa que não foi mencionada a primeira vez para falar sobre a igreja, mas eclésia era a junta de governo de um rei, de um imperador, aqueles que ajudavam o imperador a tomar decisões, a governar. Decisões que iriam ser tomadas passavam pela eclésia do reino. E aí Jesus vai e funda a sua igreja e chama ela de quê? Eclésia. São os trabalhadores ao qual eu não quero que apenas eles façam a parte bruta, operadores, formigas que só carregam sem saber o que estão fazendo. Mas eu quero que eles trabalhem comigo, que eles ouçam os meus planos, que eles ouçam as batidas do meu coração. Eu quero compartilhar com eles o que eu quero fazer. Nós bem sabemos que Deus não precisa de ninguém para fazer absolutamente nada, se assim Ele o quisesse. Mas Ele decidiu querer. Ele decidiu não fazer nada na terra sem nos usar. Isso começou lá em Gênesis, quando Ele disse: eu dou a terra aos homens, eu entrego aos homens o governo, o domínio. Então, portanto, tudo que eu for fazer agora, eu vou fazer através deles, porque é deles. Era meu, podia ser só meu, mas eu decidi dar a eles. Na sua soberania, Ele decidiu dar aos homens. Como eu estava dizendo, agora quando Deus vai trabalhar na terra, Deus procura pessoas para que Ele possa contar os seus planos, os seus projetos. Nenhum de nós era para trabalhar sem saber o que está fazendo, sem entender o propósito, só fazendo porque viu da frente fazendo. Era para fazermos como amigos de Deus, entendendo a visão, entendendo o coração de Deus, porque isso é uma eclésia. Não somos meros operários. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Nós somos servos, mas Ele também nos chama de amigos. E aí Ele diz para um amigo, diz sobre um amigo chamado Abraão: como eu poderei fazer algo sem compartilhar com o meu amigo Abraão? Olha que coisa linda. Então a igreja é essa equipe de governo de Deus. Eu sei que nem todos os que deveriam ser o são, mas essa era a vontade de Deus, que todos fossem trabalhadores sim, mas amigos de Deus, que entendessem o seu projeto, e vocês iriam trabalhar muito mais
se a visão tivesse no seu coração, se você entendesse a visão, se você entendesse o que está no coração de Deus mais do que o que Ele está dizendo. Tem gente que faz o que Deus está dizendo sem entender por que Deus faz. Isso se parece muitas vezes com os homens da lei, que liam a lei e replicavam a lei e erravam cumprindo a lei, porque não entendiam o coração que estava por trás da lei. Quantos estão entendendo? Faz o que está falando, mas não sabe por que está fazendo, e muitas vezes faz com o coração distante. Faz para Deus sem a vontade de Deus, com a motivação incorreta. Por isso Deus não nos chama de meros trabalhadores, porque trabalhadores podem replicar, porque o Senhor da obra está dizendo e está lá na ponta da obra reclamando. Para que é isso aqui? Eu só quero minha paga no final do dia. Aí Ele chama de eclésia, equipe de governo, que Ele vai fazer junto, Ele vai compartilhar. Nós vamos trabalhar, mas vamos entender o propósito do porquê, entender o coração dEle. Imagina só o poder militar, o poder operário dessa igreja, se todas as pessoas que reúnem aqui domingo a domingo, vamos contar aí 1.500 pessoas por mês, ou bem mais do que isso, não sei. Se todos, somente os que estão aqui hoje, entendessem o coração de Deus, fizesse não porque a lei diz ou porque o pastor diz que é bom e que deve ser feito, mas fizesse porque entendeu o propósito, porque sente a dor de Deus, como Neemias, que vê os muros da cidade dele caídos e ele chora. Ele chora porque ele sente a dor do seu povo. Se nós sentíssemos a dor de Deus, se nós amássemos isso aqui mais do porquê isso aqui tem uma estrutura bonita, é confortável, é uma palavra que me faz bem, se nós entendêssemos o poder disso aqui, que léus e milhares de pessoas são transformadas através desse lugar, se nós entendêssemos que não é só sobre nós, o que tem de gente que senta aqui e é sobre Ele, e tudo bem ser sobre Ele no primeiro encontro com Jesus, porque tudo que você quer é resolver o seu problema. Você está afastado de Deus, está indo para o inferno, agora é hora de pensar em você. Aí uma vez que você é salvo, passa anos e continua sendo sobre Ele o Evangelho. Eu só dou, eu só abençoo, eu só faço alguma coisa se eu vou usufruir. Não entende o propósito, não entende o tamanho da obra, não entende que não é sobre você, é sobre a multidão de pessoas sendo salvas, é sobre milhares de filhos pródigos que ainda tem que voltar para a casa do Pai. Se todos aqui entendessem o propósito, meu Deus, se todos aqui tivessem o mesmo coração, o mesmo amor por vidas, o mesmo amor pela missão, será que nós ainda levantaríamos momentos de oferta no culto para poder pagar alguma coisa? Tenho certeza que nós faríamos como aconteceu algumas vezes nas Escrituras, que homens de Deus tiveram que chegar diante do povo e dizer: para, chega, não precisa trazer mais, porque já temos o suficiente, vocês estão muito intensos, já tem o suficiente, ao invés de fazer reuniões para dizer: não temos. Quando falta coração, a pauta da nossa reunião é: não temos. Mas quando o nosso coração entende o propósito, quando o nosso coração é o coração de Deus, o foco das reuniões não é não temos, é já temos o suficiente, ou então o que vamos fazer com o que está sobrando. Alguém tem uma ideia, alguém tem um lugar para a gente enfiar esse recurso, alguém tem alguma coisa para ser feita, porque nós temos mais do que nós precisamos. Davi, ele queria construir para Deus um lugar, e Deus disse para ele: tudo bem, mas você não vai usufruir desse lugar. O que você faria se Deus dissesse que as coisas que você está pedindo, Ele vai fazer, mas você não vai ver o resultado, ou você não vai usufruir delas? Você continuaria trabalhando incessantemente? Você teria o mesmo coração?
Ou você diria, se eu não vou ver, que quem vai ver faça alguma coisa. Ou como Davi, agora sim, abre lá, em 1 Crônicas 29, verso 3. Davi ouviu de Deus que ele podia construir. Aliás, que essa palavra iria se cumprir. Que Deus iria aceitar ter esse lugar. Mas que ele não iria ver e que ele não iria começar nem mesmo construir. Mas lembra que o desejo estava no coração de Davi. É Davi que chega para Deus e diz, Deus, eu quero tanto te dar um lugar, eu quero tanto fazer algo para o Senhor. E Deus diz, tá, eu aceito. Vai acontecer. Mas não vai ser através de você. Vai ser através da sua semente, vai ser através do seu filho. Filho esse que quando Davi ouviu de Deus, nem tinha nascido. Então Deus está dizendo, você trabalhou bem, você fez muitas coisas, e por isso eu vou aceitar que através do seu ministério isso aconteça. Porém, vai ser através do seu filho, que não fez nada. Nós vemos aqui uma grande expressão da graça de Deus, que é o que acontece. Muitas vezes nós trabalhamos, e nos últimos 4 anos, temos trabalhado, e de repente chega alguém aqui e só come. E só usufrui. Isso é a graça de Deus, meu irmão. Os trabalhadores da última hora recebem a mesma paga do que os primeiros trabalhadores. Mas aqui nós vemos algo ainda mais duro. O trabalhador da primeira hora nem recebe o pagamento. Deus diz, você não vai ver isso. E aí eu te pergunto de novo, o que você faria? O quanto de gás você teria para continuar trabalhando? Aí nós vemos 1 Crônicas, capítulo 2, verso... Desculpa, 1 Crônicas 29, eu falei 2, 29, verso 3, acho que falei só agora. Aqui agora é Davi dizendo, nos últimos dias da sua vida, e ainda porque tenho amor à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Oferto tudo quanto tenho, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Parte A de novo. E ainda porque tenho grande amor à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Que coração, meu irmão. Que coração. Tudo bem, não mudou nada. Eu não amo a Deus pelo que Ele vai fazer, eu amo a Deus pelo que Ele já fez. E eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a casa de Deus, que eu sei o que ela pode fazer por pessoas. Então tudo bem se eu não vou usufruir, não é apenas sobre mim. E eu quero te fazer uma pergunta, você ama realmente a casa de Deus? E aí eu te pergunto, o quanto você ama? Só quando é sobre você? Só quando é sobre os seus filhos? Quando nós levantamos uma oferta aqui para a sala das crianças, você que não tem filho, talvez você que nesse momento, até aqui, eu digo até aqui porque em nome de Jesus eu libero essa cura para você, esse milagre, não podia ter filho, era estéril. Quando você olha, nós vamos construir algo para a igrejinha e você nem filho tem, você se levanta, pega a sua melhor oferta e diz, aleluia, eu amo a casa do meu Deus, então eu vou ofertar, para que outras crianças que não são minhas sejam alcançadas. A gente vê na postura de Davi uma visão geracional, uma visão que vai além dele. A próxima geração vai usufruir, aleluia, então vamos começar agora. Em vida ele disse, vamos começar a levantar as ofertas agora. Esse ano eu quero que a gente tenha uma linguagem nesse lugar, como igreja. A partir de hoje, do primeiro culto desse ano, esse é um ano para prosperarmos financeiramente como igreja.
E eu sei que muitas circunstâncias dizem que esse não é um ano favorável. Então é o ano que Deus mais vai ter prazer de fazer. Aleluia. Na pandemia nós contrariamos todas as circunstâncias. Igrejas vão acabar por causa da pandemia. E nós dizemos, não. Nós vamos crescer. E nós dobramos de tamanho no meio da pandemia sem ter uma reunião normal com a igreja. Então eu quero liberar essa palavra. Em nome de Jesus, esse ano vai ser um ano de muita prosperidade e avanço financeiro para toda a igreja. Por quê? Porque Deus quer fazer algo, meu irmão. Eu quero que nós tenhamos uma linguagem. Esse é um ano de colheita. Esse é um ano de colheita e colheita transbordante em nome de Jesus. Porque eu preciso que transborde. Eu preciso que transborde. A obra de Deus precisa que transborde, porque esse ano, em nome de Jesus, nós vamos começar a nossa empreitada para comprar esse lugar. Essa é a palavra para a igreja esse ano. Acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. A última vez que eu falei para vocês, levantem, marchem, nós vamos para um novo espaço. E vocês pularam, saltaram, gritaram, pensando que eu iria dizer o lugar, aonde era. E eu disse, tudo bem, que bom que vocês estão felizes, mas agora eu preciso dizer que eu não tenho nenhum lugar e nenhum real no caixa da igreja. Hoje, nós estamos com o nosso caixa apertado, todo mês pagando as nossas contas, as nossas obrigações, mas hoje, sem condições alguma natural de comprar esse lugar, que está avaliado em 8 milhões. Em nome de Jesus, nós começamos a trabalhar esse ano para comprar esse lugar para a glória de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus vai fazer de alguma maneira. E que nesse alguma maneira você esteja envolvido nisso. Agora saiba de uma coisa, meu irmão. Não diga, porque isso não cola. Deus, quando eu tiver, se o Senhor me der, eu vou fazer. Não, não, não. Deus só vai enriquecer, só vai dar semente, multiplicar a sementeira, como diz a palavra, daquele que já é semeador. Aquele que é fiel no pouco. Eu não quero e Deus não faz assim. Que Deus enriqueça alguém para que Ele comece a dar. Mas que Deus use cada coração rico que nós temos aqui, próspero, para que nós compremos esse lugar esse ano. Que loucura, Bill. Eu sei. Mas a gente já viu isso antes. Não estou entendendo, estou achando que vocês estão meio fora de si. Não sei se vocês estão animados demais, eu acho que não. Ou estão incrédulos. Mas acho que há alguém aqui que pode crer comigo. Nós vamos comprar esse lugar, meu irmão. Nós vamos comprar esse lugar, meu irmão. Nós vamos comprar esse lugar, meu irmão. Aleluia! E a partir de hoje, toda a nossa linguagem como igreja, todo o nosso comportamento como igreja é de fé e convicção que nós estamos juntando recurso, trabalhando para comprar esse lugar. Amém? Aleluia! 1 Crônicas 29, nós vamos ler vários versículos. Em casa, eu queria te estimular a ler o capítulo 29 inteiro, é muito lindo. Porque você vê o coração de Davi daquele povo, que é o coração que Deus procura nesse lugar. Aleluia. 1 Crônicas 29, verso 9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também ao rei Davi. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Vamos ler de novo. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Porque com um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Existe uma alegria, um tipo de vida que nós só desfrutamos quando nós damos. Existe uma porção, e por isso nós vivemos Superseed aqui hoje, porque nós acreditamos que existe uma alegria e uma bênção em receber, mas existe uma porção que nós só recebemos quando nós compartilhamos.
E aqui diz que o povo estava radiante em alegria, porque estava dando ao Senhor. Existe um tipo de alegria que você só desfruta quando você consegue dar, quando as coisas não mais te têm. Ter as coisas lhe garante uma alegria por algum tempo. Ser livre das coisas te garante uma alegria constante e eterna. Tem muita gente que tem e se alegra por um tempo, e passa um tempo, aquilo já não é suficiente mais, e tudo que ele tem é tristeza. E muitas vezes aquilo que trazia alegria agora traz tristeza, porque a água parada dá dengue, meu irmão. Nós precisamos entender que existem coisas que são para nós comermos e coisas que são para nós compartilharmos. Nós precisamos aprender a fazer a manutenção daquilo que temos. E a manutenção daquilo que nós temos, para que aquilo que nós temos não nos tenha, é dar, é compartilhar. Eu já conheci pessoas muito ricas, no sentido de bens, mas extremamente doentes e pobres na sua alma. Porque tudo que elas tinham, na verdade, não era aquilo que elas tinham, era aquilo que as tinha. Chega uma hora que o que você tem começa a te dominar. Não há outra coisa na Bíblia que o próprio Senhor tenha chamado de Senhor, que o próprio Jesus tenha dado tamanha autoridade de dizer: cuidado com o Senhor chamado Mamon, cuidado com o Deus chamado Mamon. Você não vê Jesus em nenhum momento dar esse nível de autoridade para qualquer coisa, como ele disse sobre o dinheiro, Mamon. E esse é um Deus que traga muitos até mesmo dentro da vida da igreja, porque o único jeito de você ter controle, na verdade, senhorio sobre o dinheiro, é ele não tendo senhorio sobre você, é você dando, é você compartilhando, é o único jeito. A Bíblia diz que as primícias santificam o todo. Deus fala com o povo para primiciar o Senhor, e primícia é o dízimo, é a primeira parte da colheita. Há um outro tipo de primícia, mas um outro dia eu explico. Mas agora eu estou falando de primícia como dízimo, a primeira parte. E Deus diz: traga para mim 10%, traga para mim a primeira parte da colheita. E aí a palavra de Deus diz: a primícia santifica o todo. Quando você dá 10% a Deus, quando você dá a primeira parte a Deus, você está tomando toda a outra de Mamon. Você está tomando todo o domínio da outra parte, de você mesmo ou de qualquer força espiritual. Quando você dá 10% ao Senhor, você está dando 10%, mas está santificando, que é separando os 90%. Porque quando Deus toma 10%, todo o resto é dele. Porque aquilo que ele tem uma porção, ele tem tudo. O recurso que você tem, o dinheiro que você tem, hoje na sua mão, deixa eu ver se eu tenho alguma cédula aqui. Tem um aqui, ó, 100 pesos. Vale centavos. Sério. 100 pesos. Continue acreditando no socialismo. Dá muito certo. Se você acredita no socialismo, no final do culto, vem aqui, me dê 100 reais, ok? E eu te dou 100 pesos. Ótimo. Estamos combinados. Pode me procurar. Você não vai estar me humilhando entregando 100 reais. Não vou ficar nem um pouco ofendido. Vou botar no bolso, vou sair rindo à toa. E você procure uma casa de câmbio e entregue esses 100 pesos lá e peça para ele te dar o quanto vale. Tem um detalhe. Ainda tem a possibilidade da casa de câmbio não querer. Porque é tão volátil que eu fui nos Estados Unidos com esses 100 pesos aqui, tentei numa casa de câmbio, eles me falaram que valia alguns centavos e me disseram assim: mas nós não pegamos, porque vale pouco e é volátil, não é interessante para nós. Então você que está aí empolgado com o socialismo, estou esperando os seus 100 reais no final do culto. Veste a camisa do seu time, acredita até o final. Voltando onde eu estava, se eu não perdi você,
se eu já não perdi teu coração. Voltando para onde nós estávamos. Se você precisa, me ame. Aleluia. Me suporte em amor. Vou pregar a palavra para você. Vamos lá. Então, tenho aqui R$50, que eu espero que continue valendo o que vale daqui a alguns anos. R$50. Esse dinheiro aqui, ele já passou por milhares de mãos. Eu não tive o privilégio de buscar ele na Casa da Moeda, novinho, cheirosinho. E esse dinheiro aqui, ele nem sempre foi usado para a glória de Deus. Nem sempre esse dinheiro aqui foi usado para louvar a Deus. Esse dinheiro aqui, ele já pode ter comprado cocaína. Esse dinheiro aqui, ele já pode ter humilhado a criação de Deus num prostíbulo, pagando por uma mulher. Esse dinheiro aqui já pode ter sido usado como pagamento para o homicídio de alguém. Pode ter sido usado para comprar bala, pode ter sido usado para outras coisas boas também. Mas esse dinheiro aqui, na sua essência, em si mesmo ele não é santo. Ele não pertence ao Senhor. Ele não foi feito para a glória de Deus, ainda que esteja escrito aqui que Deus é fiel. Mas existe algo que santifica esse dinheiro. Quando você entrega 10% ao Senhor, Deus santifica o todo. Então, quando nós dizimamos ao Senhor, nós estamos santificando e separando o recurso para a glória de Deus. E aquilo que é de Deus, o diabo não pode tocar. É assim que temos que crer. Aleluia! Glória a Deus. Não, esse dinheiro não vai ser suicídio. Não, mudei de ideia, deixa eu ver. Vou abençoar você aqui. Você. Aleluia. Então você precisa aprender que dar é segurança para você. Dar é saúde para as suas finanças. E dar libera um tipo de alegria que talvez você não teve com nenhum dos presentes que você ganhou. Eu posso dizer para você, eu já ganhei carros. Já ganhei. Mas nenhuma alegria foi como a alegria de dar um carro. Ver a pessoa saindo com o seu carro, inclusive você ficando sem nenhum. Não é dando porque você tem um outro na garagem. É como eu tive a experiência das duas, tanto de dar porque tinha outro e dar porque não tinha nenhum. Você andar a pé e você desfrutar de uma alegria, de uma satisfação, de uma graça, que quando você recebe, você não desfruta. Quando você recebe, você tem um êxtase de alegria, uma intensidade de alegria, mas depois é só um carro, irmão. Depois é só um carro. O tempo vai passando e você vai se acostumando. E você que dizia que o seu problema era não ter carro, daqui a pouco você está brigando dentro do carro. Você está reclamando da vida dentro do carro. Mas existe uma alegria que você recebe, uma unção, uma porção, quando você compartilha. E aí, a Bíblia diz que alegria é remédio para os ossos. Então, talvez exista um tipo de cura, de saúde, que nós desfrutamos quando nós damos. Amém? Hebreus 13, verso 17. Diz aqui na parte B do versículo que nós lemos, enquanto isso abra Hebreus 13, 17. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Davi ficou muito feliz quando viu o povo dando. Olha, eu fico muito feliz quando eu dou. Mas a minha alegria é imensuravelmente maior quando eu vejo vocês dando. Porque significa que aquilo que era uma atitude minha se tornou uma visão. Está sendo transferido. Está indo além de mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu ofertei o meu carro, o primeiro carro que eu ofertei com essa intenção. E eu me lembro que foi logo no nosso primeiro templo. Nós não tínhamos estrutura alguma.
um templo que era do lado de um cemitério, que a gente não sabia se tinha mais gente ou escorpião. Agora eu posso falar, ficou tudo bem, né? Você sobreviveu. Mas lá tinha bastante escorpião. Se você não viu, você não faz ideia dos livramentos que você recebeu. Quantas vezes no culto a gente fazia uma limpeza minuciosa antes do culto começar, e era com um potinho, recolhendo 2, 3 escorpião. A gente só foi saber quando estava lá, e claro que a gente ficou mais decidido ainda em sair de lá o quanto antes. Mas lá nesse lugar, quando nós estávamos começando, eu ouvi de Deus sobre generosidade, sobre o que Ele queria fazer através da nossa igreja. E eu disse, não foi Deus que me disse, Deus, seu carro. Eu disse, Deus, então eu vou dar. Por isso, e um dos motivos pelo qual eu disse, eu quero dar um testemunho e eu quero começar um mover. Eu ofereço esse carro como semente do tipo de igreja que eu quero viver. Do tipo de igreja que eu quero que os meus filhos tenham. Eu hoje planto esse carro como semente, para que nós possamos viver isso como igreja. E hoje eu tenho a alegria, sei lá, 4 ou 3 anos e meio depois, de ver tantas pessoas separando sementes, de ver tantos testemunhos durante o ano de pessoas semeando na vida uma da outra, de vermos tantos milagres que aconteceram nesse lugar de compartilhar de bens. Tudo começou com uma semente. Então meu coração fica muito alegre de ver o que vocês estão fazendo. E aí Hebreus 13, verso 17, dá um bom motivo para você cuidar da igreja, cuidar da obra de Deus e cuidar dos seus líderes. Lembrando que alegria é remédio. Alegria é saúde, irmão. Alegria é saúde. A tristeza, ela é um perigo. Numa certa porção ela é aceitável. Já preguei aqui níveis de tristeza, tipos de tristeza que são aceitáveis. Tristeza que é boa para o arrependimento. O luto que acontece num prazo saudável. Mas a tristeza, ela é perigosa na medida incorreta. Agora a alegria é saúde, a alegria é vida. A alegria é cura, segundo a palavra de Deus. Então, se você quer bem a saúde dos seus líderes, deixem os seus líderes alegres. Deixe os seus líderes alegres, para que eles fiquem saudáveis, para que eles tenham condições de lidar com elasticidade que é necessária no ministério. Elasticidade como é para nós necessária hoje, os líderes dessa casa, que estávamos em prantos num velório, e agora precisamos estar aqui pregando para você sobre o poder da alegria. Elasticidade essa que faz um velório à tarde num dia e no outro dia apresenta uma criança. Recentemente fiz um casamento num dia e no mesmo dia tive que sair para fazer um velório. Como nós precisamos de saúde para poder lidar com isso. Estude um pouco e você vai descobrir que o pastoreio está no top 5 das profissões mais frágeis, ou que mais sofrem, melhor dizendo, de doenças de ordem emocional. São as mais atacadas por doenças emocionais. Se você caminhar próximo de um pastor algum tempo, você vai descobrir o porquê muito rápido. Como nós precisamos da graça de Deus. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, cuidam das suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ele está dizendo aqui, o escritor do livro de Hebreus está dizendo: olha, não é bom que os seus líderes fiquem doentes, não é bom que os seus líderes fiquem maus, não é bom que os seus líderes fiquem enfermos emocionalmente falando, que eles estejam pesados. Por quê? Não vai ser útil para vocês. Porque por quanto tempo eles vão conseguir fazer com excelência aquilo que fazem? Quanto tempo eles vão poder zelar pela alma de vocês, pela vida de vocês, pela vida dos seus filhos? Por quanto tempo eles vão conseguir pensar no que é saudável para a sua família?
quantas pregações eles vão conseguir fazer para fortalecer você, a fé da sua casa, fortalecer você para continuar a obra de Deus, se eles adoecerem. Então cuide dos seus líderes. E quando vocês são generosos, quando vocês minimamente fazem o seu dízimo, dão o seu dízimo, melhor dizendo, quando minimamente vocês são fiel ao Senhor, apenas com o dízimo, vocês nos dão refrigério, vocês nos dão condições de continuar trabalhando, vocês nos dão condições de continuar projetando aquilo que nós temos que fazer, vocês nos dão a condição de continuar pensando em vidas, porque pastor algum deveria ficar preocupado com números financeiros. Pastor deve se preocupar com um tipo de número, quantas pessoas estão indo para o inferno. Mas nem sempre nós temos esse privilégio, porque muitas vezes nós temos que pensar o que vamos fazer para pagar a conta, e aí o tempo que nós gastamos pensando para pagar uma conta que não é só minha, é nossa, mas que quem só pensa nela ou recai no final das contas sobre é a liderança da igreja, pelo menos a responsabilidade se acorda história. Então nós temos que começar a pensar em recursos, em finanças, um tempo que nós deveríamos estar nos dedicando à oração, ao conhecimento da palavra, cuidando de vidas, cuidando de você e dando mais condições para que a sua família avance e para que você continue crescendo nesse lugar, para que milhares de outras pessoas sejam salvas aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Vamos comprar esse lugar? Aleluia. 1 Crônicas, verso 29, capítulo 29, verso 14. Olha o coração de Davi. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Ele não pensa que ele está fazendo um favor para Deus, não, irmão. Ele não pensa que ele está fazendo um favor para Deus, não. Você vai descobrir que ele pensa que Deus está fazendo um favor para ele. Porque o quão digno você vai se sentir, o quão honrado você vai se sentir se um rei aceita um presente das suas mãos. Se um rei te chama na presença dele, se você é um plebeu, e um rei diz, eu aceito a sua oferta, eu aceito o seu presente. Se um rei aceita o seu presente, ele está dando honra a você, ele está dando dignidade a você. E aí Davi diz, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Olha isso aqui. Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Eu vou ler de novo. Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Sabe o que está acontecendo aqui? Dia dos pais, aniversário do seu pai, e você é criança. Você tem 10 anos de idade, você tem 8 anos de idade, e é dia dos pais, ou dia do aniversário do seu pai. E você não tem R$1 no bolso, mas você quer ter a alegria de honrar o seu pai, de abençoar o seu pai, e o seu pai sabe que essa alegria de dar a ele vai fazer bem para você. E por que vai fazer bem a você? Porque ele não precisa do que você vai dar. Porque se aquilo que você vai dar veio dele, ele mesmo poderia comprar. Então se ele mesmo poderia comprar, e ainda assim ele te dá, é porque no final não é sobre ele, é sobre você. Não me peça para repetir isso de novo. Não vou conseguir. No final é sobre você. É sobre a sua alegria. É o coração do pai que sabe o quanto vai ser prazeroso para você. E agora falando do coração de Deus, Deus sabe o quanto a alegria é remédio. Deus sabe o quanto a alegria é saúde. Deus sabe que não te criou para outro sentimento que não seja esse. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem um fruto. E um dos gomos desse fruto é alegria. Deus é alegre, aleluia. E o que é bom Ele quer para você também. E Ele sabe que existe uma porção de alegria quando nós damos. Aí, voltando ao pai,
O pai pega a carteira, vira para a mãe e diz: dá para eles. Para quê? Para comprar para mim. Aí talvez a mãe diga: mas assim não vale. Mas o que eles têm para me dar, se eu não mesmo der? O que eles podem dar a mim? E aí Davi vai dizer num outro salmo: o que daremos a um Deus que tem tudo? Ele faz essa pergunta, mas ele não responde: então não daremos nada. Não, ele está aqui, ó. Ele tem tudo, mas eu o amo e eu quero dar, ainda que aquilo que eu vou dar, no fim das contas, veio dele. Ah, meu irmão, que coisa linda, meu irmão. Então tá aqui, filho, tá aqui o dinheiro. Vai lá no shopping, finge que eu não fui eu que te dei. Vai lá no shopping e busca um presente para mim. E é isso que nós fazemos quando nós dizimamos, quando nós ofertamos. No final é sobre você. É sobre o que Deus sabe que você acessa, que eu acesso quando nós damos. Porque nós não fomos feitos para reter, nós fomos feitos para compartilhar. Nós fomos feitos para abençoar. Nós não fomos feitos apenas para receber, nós somos um canal. A bênção passa por nós e tem que alcançar alguém. Nada que fica em você é bênção, é maldição. Tudo aquilo que vem de Deus precisa passar por você para abençoar alguém. Se você tem um carro e ele só abençoa você, não vai demorar muito esse carro te adoecer. Não vai demorar muito tempo isso aí adoecer a sua família. Agora, se o carro foi dado a você e você é mordomo do carro, e você serve pessoas com ele, aleluia, aí o carro lhe é útil, e aí ele glorifica a Deus, aí ele é uma bênção, porque ele abençoa o outro. É pesado demais carregar tudo isso, meu irmão. Então compartilhe, para que nada te tenha. Aleluia. Segunda Coríntios 9, verso 10. Eu não sou muito fã, mas deveria ser, porque tenho autoridade para ser, de falar de assunto de finanças. Tenho muito tato, porque eu sei que muita gente foi ferida com o tema. E às vezes acabo não dizendo, mas estou errado, porque estou tirando de vocês o direito de viver o que eu vivo. Estou tirando de vocês o direito de viver o estilo de vida que eu vivo, e abençoa tanto a minha casa e tem transformado a minha família. E já está tocando os meus filhos. Então, meu amigo, eu não posso lhe tirar esse direito. Por isso que eu ainda insisto, ainda falo. E se é um tema que te incomoda, você dificilmente ouviria Jesus. Dificilmente você ouviria as pregações dos apóstolos. Por mais de 2000 vezes, a Bíblia fala sobre finanças. Jesus falou mais de finanças do que de salvação. Pode contar, pode procurar saber que você vai ver. Mas sabe por quê? Porque muita gente até perde salvação por causa de dinheiro. Porque muita gente perde a família pela má administração do recurso. Porque tem muita gente que perde as promessas de Deus porque Mamon os governa. Jesus gastou tempo falando de dinheiro porque ele sabia o estrago que Mamon faz na vida das pessoas. O estrago que o dinheiro faz quando ele não é servo, quando ele é senhor. 2 Coríntios 9, verso 10. Olha o que Deus faz. Aquele que dá, Deus, ele dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer. O que Deus dá? Semente e pão. Semente e pão. Pão é para comer, irmão. Semente é para plantar. Então você precisa, se você quer continuar colhendo, tendo o que se alimentar e alimentar as outras pessoas, aprender a semear. Não é inteligente comer semente. Quando o homem chegou no Éden, ele não plantou nada. O homem
homem não plantou nada. Então tudo começa com a graça e o favor de Deus. Quando você não era cristão, ou nos dias que você foi uma má pessoa, ainda assim, Deus cuidou de você de alguma maneira. Então você vê uma expressão da graça de Deus. Porém, nós vemos que Deus não deu semente a Adão. Adão chegou e todas as árvores estavam no jardim. O que Deus disse? Está tudo aí para você comer. Agora, cuide do jardim. O que Deus estava dizendo? Seja um jardineiro. Coma do fruto, mas plante a semente. Existe uma parte daquilo que você come que não é para você. Existe uma parte que é para plantar, para que a obra continue, para que pessoas sejam abençoadas, para que outros alcancem e para que você continue tendo. Plante, Adão. E por que nós temos árvores de manga? Sei lá, 6.000 anos desde a criação. Parece que Adão comeu, chupou a manga e plantou o caroço, jogou no chão, deixou florescer. Imagina se ele tivesse só consumido e engolido as sementes. Aí você diz, mas Bill, poxa, engolir de manga é complicado. Entra fácil, mas para sair... Não se engane, tem quem come caroço de manga. Por isso que fica enconstipado. Vê a semente grande, aí vou comer. E aí você aprende que não é mais fácil dar quando você tem muito, irmão. É mais difícil. Porque quanto maior a semente, mais ela parece que pode te alimentar. Mais tentadora é a semente quando você tem muito. A Bíblia diz que não é fiel no muito quem não é fiel no pouco, porque a palavra de Deus sabe e conhece o nosso coração. Como é difícil você dizimar quando você ganha 100.000 reais. Porque o dízimo de 100 reais, você não faz grandes coisas. Você faz, mas não faz grandes coisas. Mas o que você faz com um dízimo de 100.000 reais? Você tem brilhantes ideias, só você vendo. Eu já tive essa deliciosa experiência. Quando eu ganhei meu carro, depois eu vendi. E quando eu vendi, tudo que eu tenho eu tiro o dízimo. Eu fui tirar o dízimo do meu carro. O carro que eu ganhei. Então olha só, graça pura. Não plantei, né? Não fui eu que fui lá e comprei o carro. Plantei de outras maneiras, espiritualmente falando. Mas vamos lá. Ganhei o carro, graça de Deus, favor de Deus. Não fiz nada, ganhei. Aí agora eu vendo o carro. O cabra não tinha nada. Agora ele tem 120.000. Tem 120.000. Você não tinha nada. E agora você tem 120.000. E agora você está pensando, mas vamos pensar no 100 aqui. Mas 10 desses 100.000 aqui, 10%. Rapaz, 10.000 pau. Caramba. Você começa a ter umas ideias que só você vendo. Você vira empreendedor assim, irmão. Com um negócio que não é teu. Que não pertence mais a você. Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você começa a ficar super generoso. 10.000 poderia dar para fulano, para ciclano. Mas a Bíblia diz, dê na casa do Senhor. Dê ao Senhor. Perca o domínio. Perca o senhorio sobre os 10%. Não é você que decide para quem vai. Deus quer o senhorio. Deus quer o governo. Entregue ao Senhor. É mais difícil, irmão. Eu garanto para você. É mais difícil dar 10.000 de 100.000 do que dar 10 reais de 100 reais. Porque, rapaz, uma semente de linhaça é desse tamanho, mas quando você pega o abacate, você pega o caroço de manga, é mais tentador. E eu tenho um cachorro que comeu um caroço de manga. Por isso que eu digo que tem pessoas que comem manga. Porque o meu cachorro teve a brilhante ideia de chupar o cão chupando manga, né? Não podia perder a piada, né? Ele pegou a manga e foi, olha só, talvez seja você, sua vida espiritual. Ele pegou a manga e começou a morder a manga. E aí ele foi chupando a manga, que delícia! Maravilhoso!
Só que ele foi se empolgando com o fruto, sabe? Ele foi se empolgando com a manga, se lambuzando. Quando veio, ele chupou a manga demais. Engoliu a manga, meu irmão. Meu amigo, que luta que foi para tirar a manga de dentro dele. No caso, a gente esperou uns dias, a veterinário foi lá, deu um remédio, ele pum, botou para fora. Pelo mesmo buraco que entrou, teve que sair, porque no outro, coitado. E ele é pequenininho, não ia ser legal. Então aprenda a semear, meu. Coma, desfrute de algumas coisas, mas aprenda a semear. Primeiro Crônicas, volte lá, verso 29 ao 18. A gente já está terminando. Primeira Crônicas 29, verso 18. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Olha a oração de Davi, irmão. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Irmão, você vai ver aí, se você continuar lendo, que o próximo subtítulo já vai ser a morte de Davi. Davi foi um grande rei, um grande sacerdote, um grande profeta, um grande guerreiro. Ele tinha muitas coisas para nos ensinar, mas no último suspiro de vida, ele escolheu fazer uma oração pelo povo. Ele podia orar por tantas coisas, e eu julgo que alguém que está nos últimos dias de vida e sabe que vai morrer, não vai gastar suas palavras com coisa inútil. Se vai dizer alguma coisa útil e poderosa, porque sabe que pode ser as últimas palavras. E dentre todas as orações que Davi, o grande rei de Israel, o grande guerreiro Davi, o grande adorador Davi, decidiu fazer, ele orou para que o povo continuasse nas próximas gerações sendo generosos e fiéis ao Senhor. Será o que ele desfrutou com isso? Será o quanto isso foi poderoso na vida dele? Como eu disse para você agora há pouco, que não posso não falar sobre isso, porque seria não amar vocês, seria privar vocês de algo que tem mudado a minha vida, abençoado a minha vida. E Davi, sabendo o que uma vida de fidelidade nas finanças ao Senhor, de generosidade, de entrega, fez por ele e pela sua casa, ele diz: Senhor, eu peço uma coisa, que as próximas gerações, e é por isso que nós fazemos Superseed, porque para as próximas gerações, nós estamos dizendo para os nossos filhos: aprendam desde já qual é o nosso coração, o que é ser fiel ao Senhor. Aprendam desde já. Um dia, sei lá, se Jesus não voltar, se eu partir para a glória, se você partir para a glória, quando nós estivermos lá com o Senhor, os nossos filhos vão estar folheando as fotos, vendo as imagens da igreja, vendo a história da igreja, eles vão ver lá, Superseed. O que é isso? Nós deixamos uma estaca pregada no chão, nós deixamos um marco, uma marcação geográfica dizendo: aqui algo acontecia. Meditem sobre, estudem sobre, façam o que nós fazíamos. Quantos estão entendendo? Aleluia! E essa é a nossa oração, para que os nossos filhos sejam fiéis ao Senhor. Eu oro para que, e assim posso orar, irmão, que como o meu coração tem estado todos os dias da minha vida rendido ao Senhor, como tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem me dado, tem sido para a glória de Deus, para servir pessoas, para transformar a vida de pessoas, que assim como o meu coração tem estado rendido ao Senhor, o do meu filho esteja, e que o seu esteja, e que as próximas gerações estejam no mínimo nesse lugar. Mas eu creio que o que nós estamos dando para os nossos filhos não é teto para os limitar, mas é fundamento para que eles construam coisas maiores ainda. Aleluia!
verso 28, aí no mesmo lugar. Capítulo 29, verso 28. Como morreu Davi, depois de fazer essa oração, depois de viver a vida que viveu. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Aleluia. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu não sei, irmão, eu não sei o quanto do que está no meu coração o tempo me dará para construir. Eu não sei o quanto eu vou conseguir botar para fora do que está no meu coração. Mas uma coisa eu sei, o que nós estamos construindo é poderoso e é um presente para a próxima geração mesmo. Eu digo a vocês com toda certeza, o evangelho em Juiz de Fora não será mais o mesmo depois da nossa igreja aqui. Nós estamos deixando um legado. Nós estamos ensinando outras comunidades, assim como também nos ensinaram. É claro que o que temos, também temos porque outros trabalharam por nós. Reconheço isso. Mas sei que os nossos dias não serão em vão. Nós vamos deixar um legado. Nós vamos deixar uma história. Nós vamos deixar um fundamento para que os nossos filhos construam coisas maiores. Eu não sei o quanto eu vou ver de tudo que está no meu coração para esse espaço aqui acabado. Mas eu sei que eu vou fazer o que eu posso com os dias que eu tenho. Eu vou trabalhar o quanto eu puder para a próxima geração. Não sei se vou comprar esse ano. Não sei se vou comprar esse ano e só vou fazer obra daqui a 10 anos. Eu não sei. Eu sei que o que eu posso fazer agora, eu farei. Darei tudo o que eu tenho, tudo o que eu posso, para que a gente viva esse milagre, para que os nossos filhos desfrutem disso. Amém? E morreu numa boa velhice. Aleluia. Deve ser muito bom, irmão. Deve ser muito bom. Cheio de dias. Aleluia. Cheio de vigor, cheio de vida. Imagina, já me imaginei tantas vezes assim, sentado numa cadeirinha, só olhando. Já falei isso com os ministros da igreja. Não vejo a hora, cara, da gente ver os nossos filhos arrebentando na adoração. E eu virando assim, cara, hoje está me escandalizando esses meninos. Rapaz, hoje está demais. Olhando para os nossos filhos, e como eu já recebi palavra profética antes do Tito nascer. Quando a Natália nem estava grávida, nem tínhamos intenção de ter filhos naquele tempo. E o Senhor nos trouxe uma palavra: vocês vão ter um filho, vai ser um filho homem, e o ministério dele vai ser assim, assim, assado. E a profeta disse, falou assim: o primeiro filho seu, Natália, vai ser um homem. E a profeta disse assim: por mais intenso e louco que seja o seu ministério, que muitas pessoas não entendem, saiba que o ministério do seu filho vai ser tão mais, que você vai precisar entrar para o quarto para orar, para entender o que ele está fazendo. E quando ela fala do meu filho, ela não está falando só do meu filho, ela está falando dos nossos filhos. Ela está falando da próxima geração. Ela está falando dos trabalhadores pelo qual nós estamos trabalhando agora. Aleluia, aleluia. 1 Reis, capítulo 8, verso 16, é o último texto que nós vamos ler. Primeira Reis, verso 8, capítulo 8, verso 16. Agora Salomão está inaugurando o templo. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel, que eu tirei o meu povo Israel do Egito. Olha o que Salomão está dizendo. Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma. Ele está falando o que o Senhor está dizendo, que o Senhor disse, aliás. Não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, aleluia, escolhi a Davi. Tudo é sobre pessoas. Deus está sempre procurando alguém para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração. Quem propôs? Quem decidiu? Davi. É claro que nada foge do desígnio de Deus, mas é tão lindo isso aqui. Olha o que está escrito aqui. Deus está dizendo: eu não tinha esse plano,
essa intenção. Mas Davi tinha. Uau, meu irmão. Eu sei que isso frita a cabeça da gente. Isso frita a cabeça da gente por causa da soberania de Deus, cara. Isso frita a cabeça da gente. Mas está escrito. Está aqui. Está aqui. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi. Só que quando eu escolhi a Davi, aleluia, Davi tinha algo dentro dele. Também escolhi, vamos lá, para estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para presidir sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Irmão, tudo que Deus faz é sobre nós, sobre pessoas. Eu não sei quantos vão entender. Mas dentro de mim e dentro do coração de cada um que entendeu o propósito de Deus, se encontra uma cidade. Se encontra uma cidade. Davi disse, o Senhor disse, eu não quis habitar em nenhum dos lugares, eu quis habitar em Davi, só que dentro de Davi tinha uma cidade. E dentro de nós tem uma cidade. Pelo menos no meu coração. Tem um amor por Juiz de Fora, meu irmão. Tem um amor por essa terra. Para que ela entre na história do avivamento. Dentro de mim encontra-se um amor por essa cidade. Eu creio que no coração de muitos de vocês aqui. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Gostei, é isso, Davi. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho que sair dos teus lombos edificará essa casa para o meu nome. Eu não sei o quanto Deus me deixará edificar, o quanto Deus deixará você, mas eu sei de uma coisa, meu irmão, o que eu puder fazer, eu vou fazer 100% do que eu posso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos. Aleluia. 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 Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. O filho pródigo, ele chegou e ele encontrou um anel para o seu dedo. Ele encontrou sandália. Ele encontrou um belo churrasco. Ele encontrou uma boa festa. Quando o filho pródigo voltou, ele não só encontrou o pai, mas ele pôde ver que ele pôde receber um banquete, ele pôde ser recebido pelo reino de Deus. E eu sei que muitas pessoas têm entrado nesse lugar aqui e têm sido amada pelo pai, mas também abraçada pela estrutura, amado pela plaquinha, amado pela nossa excelência, amado pela estrutura que temos e pode dar um dia incrível para as nossas crianças na piscina. Quantas vezes podemos fazer isso? Amada quando podem vir para a igreja praticar esporte, como vai ser esse ano, aleluia, glória a Deus. Amadas quando chegam aqui e podem tomar um bom café. Amadas quando vêm para cá e tem uma estrutura, um lugar para elas orarem durante o dia. Amadas quando nós servimos um grande jantar. Amadas quando nós compartilhamos as nossas cestas básicas para os necessitados e enviamos dinheiro de missões para o campo. E sobretudo eu quero, irmão, que o filho pródigo, tendo vindo da sarjeta e do lixo, ele entenda que ele não nasceu para o lixo, nem para a sarjeta, ele nasceu para reinar. Então o filho pródigo tem que encontrar um lugar de realeza. Por isso eu creio que a igreja tem que ser excelente. Desculpa se você pensa o contrário. Assim como toda a criação prega a glória de Deus, o belo, tudo que nós fazemos excelentes, prega a glória
de Deus. A excelência manifesta a bondade de Deus. Ver algo lindo é muito bom. Por isso eu me olho bastante no espelho. Quando a Natália está do lado. Aleluia. Sozinho não é uma boa visão. O belo é maravilhoso, meu irmão. A criação nos arranca louvores, porque quando ela foi feita sem adulteração, linda. E como é ruim quando nós olhamos algo deturpado. Como nos entristece. Então Deus ama o belo. Ele arranca louvores, Ele glorifica a Deus. Então eu quero que pessoas entrem nesse lugar. Quando eu chego aqui e vejo uma pintura que está fora do lugar. Quando eu vejo aqui tinha que ter algo, ou isso aqui tinha que ser melhor, é porque eu não quero dar ao meu Deus qualquer coisa, meu. Se é o nosso melhor, tudo bem. Mas o nosso melhor de hoje pode não ser o melhor de amanhã. O melhor de hoje pode ser comodismo um ano depois. Dá para você entender isso? O melhor de 4 anos atrás não serve agora, porque nós já não somos mais quem nós éramos há 4 anos atrás. Deus tem feito mais por nós. O melhor de hoje não vai ser o melhor daqui a 5 anos. Não vai ser o melhor para os nossos filhos. Então eu quero ser sempre excelente. Não quero ficar folgado. Tem muito a ser feito. Já vi pessoas se converterem aqui, ainda que não tenha sido a Jesus, mas ter se convertido a nós. E um dia você vai entender como isso é importante. Acho que eu já ensinei isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas primeiro entregam o coração delas ao lugar, às pessoas, e depois entregam o coração delas a Jesus. Porque elas vão descobrir por que nós temos o que temos, porque somos como somos. Tem muita gente que não aceita Jesus aqui no primeiro dia que vem aqui. Aceita o nosso afeto, o nosso carinho, a beleza, a estrutura, tudo que nós temos prega, irmão. É a rede social. Centenas de pessoas aceitaram Jesus porque viram nas redes sociais a excelência de um vídeo, uma música bem feita. Eu quero conhecer esse lugar e aqui conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso segredo e se render ao Senhor. Nada disso pode ser um fim em si mesmo, mas tudo isso precisa pregar. O filho pródigo chegou, ele encontrou o pai, mas ele encontrou o reino, a fartura do reino. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus, João Batista estava preso. João Batista estava preso. E os discípulos de João Batista foram até Jesus, a pedido de João Batista, perguntar se ele era o Messias. E quando chegaram lá, Jesus, ao invés de responder, eu sou, Jesus deu os frutos do Messias e do reino de Deus. Jesus disse assim: diga para João, os cegos veem, os surdos ouvem, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Foi isso que Jesus mandou de recado. Quando você disser para João que essas coisas estão acontecendo, ele vai saber que eu sou o Messias. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Então, meu irmão, eu quero que as pessoas saiam da mais alta pobreza, e eu não estou falando apenas de dinheiro, muito mais eu estou falando de pobreza de alma, pobreza de mente, gente desacreditada, gente sem inspiração nenhuma, gente que não tem expectativa, porque cresceu num ambiente de pobreza mental, de pobreza espiritual, de pobreza emocional, intelectual. E aí vem para a igreja, e a igreja faz as coisas de qualquer jeito como o mundo faz? Não! A igreja é a eclésia de Deus, mas ela é o reino de Deus na terra. Portanto, a igreja precisa ter o DNA do reino de Deus. Ela tem que buscar ser excelente, ela tem que exportar a melhor música, ela tem que ensinar o mundo como se faz música, ela tem que ensinar o mundo como se faz arquitetura, ela tem que ensinar o mundo a beleza das coisas. Estude e você vai ver que os grandes marcos da história, os remanescentes de Deus estavam lá. Cristãos, evangélicos, católicos, inspirados pela palavra de Deus, construíram grandes estruturas que inspiraram grandes pensadores, cientistas, filósofos.
Então nós precisamos, irmão, que as pessoas cheguem aqui, ainda que elas às vezes sintam até um certo incômodo, mas a gente tem paciência e ama o suficiente para que rapidinho elas descubram que a gente é bacana. A gente é muito bacana. Mas elas precisam entender que por mais que alguma beleza as afronte em algum momento, as afronta porque elas se acostumaram com outra coisa. Mas elas não nasceram para aquilo. Elas não nasceram para aquele lugar onde elas foram forjadas. Elas nasceram para a excelência. Elas precisam olhar para a igreja e dizer: nossa, esse lugar me inspira. Esse lugar me inspira. Me inspira a ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. Quantas ideias que irmãos já tiraram daqui para fazer nos seus negócios. Aleluia! É só o começo. Espero que consiga esse ano sair bendito ministério de tecnologia que eu quero criar na igreja. Ministério de tecnologia, quero que eles criem soluções. Tem tantos gênios aqui da tecnologia. Jovens estão ganhando dinheiro, fortunas, ganhando em dólar. Graças a Deus, aleluia. É uma boa coisa fazer nesses dias, aleluia. Ganhando em dólar. Nós queremos juntar esses jovens extraordinários, prodígios. E eu quero que eles criem soluções, não só para a nossa igreja. Outro dia o Zé mostrou para mim um aplicativo que criaram para os catadores de papel. Um aplicativo que ali os catadores de papel, eles podem descobrir aonde tem de entulho, papel, qualquer coisa, aonde eles podem descobrir aonde tem alguém descartando alguma coisa. A pessoa coloca o que está descartando e o cara que trabalha com isso, com carrocinha, que cata essas coisas, ele pode falar assim: eu quero pegar. E ele vai lá na casa daquela pessoa, pega, fala com que tipo de veículo que ele vai, como que ele vai, descobre se aquilo é gratuito, o que é. Cara, eu achei incrível. Que dignidade. Que dignidade para o cara que trabalha catando recicláveis. Que dignidade, meu irmão. Aí você pensa: quem cata papel não tem celular. Irmão, não é ser tolo. Alguns podem não ter, mas muitos trabalham, fazem dinheiro com isso, vivem disso. E tem lá o seu celularzinho, o seu Android. Alguns lá têm os seus melhores, bons celulares, trabalhando com isso, que é digno. Fazem dinheiro dessa maneira. E aí está lá, dignificando eles, criaram um aplicativo. Eu lembro quando o Zé me mostrou, eu abaixei a cabeça, fiquei pensando para ele e falei assim: uau, a minha única tristeza é que não foi a nossa igreja que criou esse aplicativo. Nós tínhamos que ter criado isso. Aí eu disse para ele: tá aí, vamos criar facilitações, aplicativos que possa ser usado pela prefeitura, que possa ser usado por empresas, que possa facilitar a vida das pessoas da nossa cidade. Aplicativos que possam ser vendidos para grandes empresas. E aí a empresa vai perguntar: quem foi os gênios que criaram esse aplicativo aqui, que resolveu o nosso problema? É o ministério lá da igreja. Aleluia, meu irmão. Eu sei que parece tão distante para alguns de vocês, mas para mim está aqui diante de mim, meu irmão. Está aqui diante de mim, meu irmão. Nós temos que trazer o reino de Deus para a terra, meu irmão. Salvação sim, mas o reino também. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro como eu comecei aqui dizendo para eles, como eu preciso que isso caia no coração deles, Senhor. Tem nada que eu possa dizer para que eles entendam se eles não abrirem o coração. Eu oro por esse ano por mais trabalhadores. Não trabalho braçal só, Jesus. Eu não quero trabalhadores que fazem sem entender o que fazem. Eu oro por uma eclésia. Eu oro por uma igreja que trabalha na mesa do Senhor, que entende o que eu estou falando, Jesus, que compra a visão, cada um na sua geografia, cada um fazendo o que faz para a glória do Senhor, e sempre pensando: o que eu posso fazer com isso aqui? O que isso pode fazer para abençoar a Deus? E o que isso pode fazer para cooperar com aquela visão que a igreja tem? O que isso aqui, o que esse recurso pode fazer, não só pela minha casa, mas pode fazer pela obra de Deus? Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, traz essa revelação nesse corpo hoje. Forma mais trabalhadores, que haja alguém no seu coração, não apenas na boca, mas no coração, dizendo: eis-me aqui,
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou entendendo, Senhor. Eis-me aqui. Ou então, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. As orações que mais mudaram a minha vida foram orações como essa. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aquela canção que a gente cantou lá em casa, a gente não consegue cantar ela aqui não. Aquela que é perigosa, aquela que é perigosa. Aquela lá que estragou o nosso plano tudo. Aquela que estraga tudo, que quem canta, meu irmão. Começamos a cantar essa canção lá em casa. Eu estava no tempo de comunhão com os líderes. Aí a gente começou a cantar essa canção e todo mundo. Foi aí que... Aquela musiquinha foi que meu barco se perdeu. Foi aí que o barraco desabou. Foi aí que o meu barco se perdeu. Foi aqui que as minhas construções caíram. Aleluia. Eu não acho revelação para tudo, irmão. Foi aqui que as minhas construções, meus planos caíram. Que o meu barco, que eu queria ter o governo, eu perdi o leme e entreguei para o Senhor. Eu preciso que essa igreja, eu sei que nem todos aqui congregam aqui, então você pode dizer sim para o Senhor, para aquilo que Ele está te pedindo, na sua vida pessoal, para a sua família, para a sua casa, o que Deus quer fazer, a restauração que Deus quer trazer no seu casamento, a restauração que Deus quer fazer na sua família, a restauração que Deus quer fazer no seu chamado, no seu ministério. Você pode cantar nessa direção. Mas eu queria muito encontrar aqui pessoas que possam cantar não só sobre você, pessoas que possam cantar fazendo um voto ou renovando o seu voto no começo do ano, com essa casa, com essa cidade que está dentro de nós, com a Juiz de Fora que Deus tem mostrado no nosso coração, com aquilo que Ele quer fazer em nós, através de nós. Que você possa fazer um voto esse ano de ser mais fiel ao Senhor, se entregando mais, dizendo: Senhor, conta comigo. Irmão, eu posso ir com quem eu tenho, mas vai ficar mais cansativo e dói às vezes para nós ir com quem nós temos. Nós vamos, mas talvez a gente vai um pouco mais devagar, com menos força. Agora, se você vier, vai ser refrigério para nós. Se você vier, vai ser mais fácil para nós. Vai ser mais fácil para nós fazer pelos seus filhos, irmãos. Vai ser mais fácil para nós fazer pela sua família, porque nós não estamos fazendo só por nós, não. É a sua vida também que está sendo transformada nesse lugar. Quanta coisa você já poderia ter destruído na sua vida se não fosse a palavra pregada aqui. Quanto você já construiu daquilo que você aprendeu nesse lugar. Quanto você mudou. Quantas pessoas têm sido abençoadas por causa daquilo que Deus está fazendo através de nós. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.